Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e se tem uma coisa que me tira do sério é falta de respeito e ainda mais falta de respeito com uma história que você não conhece ou você muitas vezes finge que não conheceu ou simplesmente por maldade, que uma dessas três opções foi utilizada pelo Marcelinho Carioca, porque não tem outra explicação, cara. Você tecer um comentário sobre um ídolo de um clube que tem mais de 4 milhões de torcedores e você tecer dessa forma, zombando, com a falta de respeito, com a falta de conhecimento, foi esse absurdo que o Marcelinho Carioca, um cara que eu gostava até ouvir desse vídeo, agora realmente eu acho que ele se passou, sabe? Eu acho que ele se colocou numa posição de querer dar uma de comentarista polêmico e falar uma grande merda. Esta aqui é a verdade. E a gente vai reagir aqui o que o Marcelinho falou e a gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar aqui se de fato essa é uma postura correta, porque o Marcelinho, né, fala que ele falou que é uma aberração o Magrão na seleção. Tem outras coisas na vida do Marcelinho que foi aberração, né? Antes de mais nada, é pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, porque toda vez que eu sentir algum teor de zombar, de falta de respeito, eu vou vir aqui e vou falar. Então, descreve aqui, dessa moral pra gente. Se puder clicar no botão de hypar no final do vídeo, vai ajudar esse vídeo a chegar a mais rubro-negros. E tem que chegar. E eu acho que nem só rubro-negros, cara, é a nordestinos. Porque você tem que dar a César o que é de César. Então, descreve aqui, ajuda a gente, dá essa moral, tá bom? Vamos lá, ó. Tava rolando um debate, e esse debate tava tendo um nível interessante, né? Eu acho que esse programa, inclusive, é um programa do Podpah, né? E aí eles estavam comentando sobre goleiros que não tiveram oportunidade na seleção, né? Ou pelo menos a oportunidade que mereciam, a quantidade de oportunidades que mereciam, falando do Fábio. Aí, nesse programa, foi comentado sobre o Magrão. Ele fez um comentário, né? Inclusive, o nome do apresentador, né? O Ju Canalha, né? Ele falando sobre a oportunidade que Magrão deveria ter tido na seleção. Olha o que o Souza e o Marcelo. O Souza eu não vou nem comentar muito, porque o Souza teve uma carreira regular e eu nem perco muito tempo. Mas vamos ver o que o Marcelinho Carioca falou? Vamos lá. Já passou. Mas Fábio, Magrão do esporte. Convocado foi absurdo, velho. O Fábio. Que isso, velho? Pelo amor de Deus. Quem que ele falou? Pelo amor de Deus. Magrão do esporte? Pelo amor de Deus. Termina o programa aí. Não, você lembra? Não, tem que Isso aí é uma aberração, uma ofensa. Ofensa? Cara, vamos continuar. Se o Magrão jogasse no Rio de Janeiro, em Porto Alegre ou em São Magrão Paulo... que eu conheço é o saudoso Sócrates, irmão. Não, tô falando Magrão, ídolo do Esporte Clube do Recife. Magrão foi um... Com todo respeito, Não, Magrão. com todo respeito, não. Não é o nível. O sarrafo não é ali, não, irmão. Não. É aqui, ó. Não é Eu possível. quero acreditar. É o diretor que tá falando isso no seu ouvido. Eu também Não quero não. acreditar. Ó, mas só voltando pro Fluminense. Se o Fluminense for campeão do mundo... O tempo Ó, eu quero ouvir de novo aqui, porque eu quero ir pausando, porque assim, toda vez que eu vou ouvindo esse vídeo, vai me dando uma ânsia aqui de vômito, de verdade, porque assim, é muita falta de respeito, cara. Vamos lá. Fábio, já passou. Mas Fábio, Magrão do esporte. Convocado foi absurdo, velho. O Fábio. Que isso, velho. Ó, primeiro já começa com uma risadinha, né? Como se fosse algum absurdo o Magrão. Isso aqui é um dos problemas que se tem, assim, porque assim, existem excelentes comentaristas que foram jogadores. Excelentes, ó. Eu gosto, muita gente não gosta, eu gosto do Roger Flores, tá? Eu gosto do Paulo Nunes, sabe? Eu gosto de vários, eu gostava muito do Pedrinho, para mim era o melhor, que era jogador de futebol e virou comentarista da Rede Globo e saiu, né, recentemente, sabe? Tem vários, mas um dos problemas é quando você coloca, porque não tem problema você colocar um ex-jogador para ser comentarista, inclusive ele tem até talvez um domínio maior do que eu, afinal de contas ele estava dentro do futebol, ele jogou, ele viveu o futebol intensamente no que é de melhor, né, você ser um jogador de futebol. Mas quando você traz uns caras que não estudam, a reação que você tem é essa aqui, cara. Uma reação burra, né? Vamos ver, ó. Véio, pelo amor de Deus. Quem que ele falou? Pelo amor de Deus. Magrão do esporte? Pelo amor de Deus. Termina o programa aí. Não. Termina o programa aí não, cara. Assim, só de você não conhecer a história, e você era jogador de futebol, né? E foi um grande jogador. Eu não vou chegar aqui, por mais que você tenha falado merda.
Mas que o Marcelinho tenha falado merda, eu não vou chegar aqui e falar que o Marcelinho não foi um grande jogador. O Souza é mediano pra caramba, surfou muito na época Muricy, que aí tinha uma porrada de jogador bom, e ele foi no bolo lá, porque sempre foi um jogador medíocre. Mas assim, no caso do Marcelinho, ele foi um grande jogador. Mas é um burro. Essa que é a verdade, é um burro, que não estuda, porque não conhecia a história do Magrão, cara, no esporte, e o que o Ju Canalha falou é a mais pura verdade. Se o Magrão, ele tivesse jogado, vamos colocar por Vasco da Gama, se ele tivesse feito a carreira que ele fez no esporte, no Vasco da Gama, ou no Grêmio, ou no Internacional, ou no Fluminense, tinha ido para a seleção várias vezes, cara. Várias vezes. Né? Porque chegou um momento, inclusive, que o Magrão e o Fábio tinham o mesmo nível de qualidade. O mesmo nível de qualidade, os dois pegavam muito. Eram entre os, se não eram os melhores, eram entre os 4, 5 melhores goleiros do Brasil. Assim, pegava muito, muito mesmo, cara. Aquele ano ali da Libertadores, que o Sport jogou, Copa do Brasil 2008, 2009, que foi a Libertadores, 2010, 2011, 2012, 2013, sabe? O que o Magrão pegou na sequência de vários anos foi incrível. Aí quando você vê um energúmeno desse aqui, né, que é o Marcelinho Carioca, que inclusive fala que é aberração. Aberração, meu querido, é você ser pego com uma mulher dentro de um hotel e você ser sequestrado para um cativeiro. Porque você tá aí pegando mulher de bandido. Isso é aberração para mim. Isso é aberração. E ainda você meter um caô, chegar com a cara toda inchada e falar que o cara se confundiu. Não, ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Isso é uma aberração. Tá? Isso é uma aberração. A aberração é você não ter um mínimo de conhecimento sobre o futebol brasileiro. Porque com o currículo que você tem como ex-jogador de futebol, você deveria hoje estar numa grande empresa, numa ESPN, numa Rede Globo, sabe? Até numa Record, numa Casa TV. Por que você não tá? Na Casa TV eu acho que você até conseguiria, mas assim, e não estou diminuindo os méritos mesmo assim, é porque, sabe? Mas por que você não tá? Porque você fala merda, porque você é burro, você não presta atenção nas coisas, sabe? E ainda mais é uma falta de respeito com o torcedor, com a história de um torcedor. Tanto que no finalzinho ele fica querendo meio que se sair. Com todo respeito, o Magrão que eu conheço é o Sócrates. É uma conversa de água. Você lembra? Não, tem que isso aí é uma aberração, uma ofensa. Uma ofensa. Olha a cara dele. Ó. Tanto que você vê, quando ele vê o Ju Canalha virando pra ele falando uma ofensa, olha a cara dele de arrependido. Se o Magrão jogasse no Rio de Janeiro, em Porto Alegre ou em São Paulo... Magrão que eu conheço é o saudoso Sócrates, irmão. Não, tô falando Magrão e... Esse é o discurso, é tipo o discurso que me conhece sabe? É o discurso de quem não sabe falar porcaria nenhuma, que fala assim, eu não conheço o Magrão que eu conheço é fulano, é Beltrano. Pelo amor de Deus, cara. Óbvio que o Sócrates foi muito mais jogador que o Magrão, né? O goleiro Magrão, óbvio, né, cara? E não faz nem sentido você ter que fazer um comparativo desse, sabe? Eu acho que a falta de respeito, e você vê o nervosismo do Ju Canalha, né, cara? Tentando aqui, administrar uma conversa de merda do Marcelinho e do Souza. E do Esporte Clube do Recife, o Magrão foi um... Com todo respeito, Não, não é o nível. O sarrafo não é ele não, irmão. Não. É aquilo. Não é possível você acreditar. É o diretor que tá falando isso no seu ouvido. E o Souza é outro, né, cara? Cara, assim, de verdade, o que me deixa mais triste é a falta de conhecimento das coisas, sabe? Como um cara vai dar um comentário desse ao vivo, burro desse jeito, sabe? É bizarro. Eu quero saber a tua opinião, comenta aí o que, é que você achou do comentário aí do Marcelinho aí, do Marcelo Carioca aí, e do Souza, que se acha o Cafu, mas... Enfim. Comenta aí, quero saber a tua opinião. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.